Caros e queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade então ao nosso vídeo, falando acerca da jurisdição. Quando nós finalizamos o vídeo anterior, nós falávamos acerca da diferença existente entre a jurisdição e a competência. Conceito esse importantíssimo para que vocês possam entender a atuação do Estado em todo o país, a atuação do Poder Judiciário, em todo o país, poder este emanado do Estado, e, ao mesmo tempo, a atuação específica de cada juiz. Então, quando vocês enxergam o todo, a aplicação da justiça, da lei, a atuação do Poder Judiciário em todo o território nacional, vocês conseguem entender, então, o papel do Estado, a sua obrigação em manter a harmonia, a paz social. E, a partir daí, nós conseguimos, então, entender o papel da jurisdição, o dever de dizer o direito. Esse é o papel do Poder Judiciário. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos, a partir daí, entender o que é a competência. A competência, a partir deste conceito geral da jurisdição, nós entendemos que não é possível que o juiz ele consiga entender todas as áreas do direito de forma a entregar o direito àquele que busca pelo Poder Judiciário de forma efetiva. Por isso que nós temos, então, uma divisão de toda esta jurisdição. Nós temos um fracionamento de toda esta jurisdição em que nós chamamos de competência. Tá certo? Isso que nós, então, entendemos e, a partir de agora, nós vamos começar a aplicar isso mais diretamente nesses conceitos. Vamos, a partir de agora, verificar as espécies de jurisdição. Até mesmo no conteúdo que eu tenho aqui, disponibilizei aí para vocês, no material complementar, nós temos lá, então, que a jurisdição, ela como uma expressão deste poder estatal, ela é una e indivisível. Beleza, isso a gente sabe, que a jurisdição, ela é una e indivisível. O que faz com que esta jurisdição seja fracionada é o que nós chamamos, então, de competência. E, a partir daí, pessoal, para que a gente possa organizar todo este espaço do nosso território e a metodologia de como isso será aplicado na prática, é que nós temos, então, uma divisão. De que forma que a doutrina faz essa divisão entre jurisdição penal e jurisdição civil? Da mesma forma, nós temos aí dentro dessa jurisdição penal, dentro desta jurisdição civil, nós temos a jurisdição especial e a jurisdição comum. Como vocês já sabem, nós temos dentro da nossa Constituição Federal a instituição de vários órgãos desta jurisdição. Quando eu entro, então, com um processo, quero entrar com um processo na esfera civil, eu tenho a opção de entrar tanto no juizado especial civil, quanto na justiça comum. Depende do quê? Depende do assunto em que estou discutindo. Depende do valor da causa, da complexidade dessa causa. E aí, de acordo com esses elementos, eu vou, então, me direcionar ao juizado especial civil ou, então, à justiça comum. Tá certo? Em uma primeira classificação, nós temos aí, nesta justiça comum, a justiça estadual e a justiça federal. Então, vamos entender, primeiramente, aquela primeira divisão que nós fizemos anteriormente com vocês. Nós temos aí, primeiramente, as justiças especializadas. Quais são essas justiças especializadas? No vídeo anterior nós falamos a justiça eleitoral, a justiça militar,
e a justiça trabalhista, classificadas, então, pela especificidade do tema, onde o juiz ele trabalhará somente com aquele assunto específico da área trabalhista, da área eleitoral ou da área militar. Tudo bem? Agora, do lado de cá, o que nós temos? Nós temos, então, a justiça comum. Essa justiça comum que nos traz, então, a possibilidade do fracionamento entre um juizado especial e a justiça comum. O juizado especial sempre levando em consideração o valor da causa, a complexidade da causa, o tempo em que você precisará discutir aquilo em juízo, a produção de provas. Se uma pessoa precisa, então, de uma perícia, por exemplo, ele não poderá ingressar no juizado especial. Porque o juizado especial, conhecido como juizado de pequenas causas, ou seja, são causas de menor complexidade, onde o juiz, então, dá uma atenção especial para resolver aquele litígio de pequena complexidade. Agora, a justiça comum não. Ela já é mais completa. Completa e complexa. Porque dentro da justiça comum, eu tenho uma amplitude de atos jurídicos que eu posso, então, realizá-los. Desde a produção de prova testemunhal, antecipação de tutela, como a tutela de urgência que nós vemos aí no nosso CPC. E da mesma forma, nós temos a possibilidade de realização de perícia médica, perícia ambiental. Então eu tenho uma amplitude de atos processuais que podem ser realizados na justiça comum. Então, voltando para cá agora, para esta justiça comum, como que ela se classifica? Justiça federal e justiça estadual. Então, a justiça federal, eu tenho a justiça federal comum e tenho o juizado especial federal. Da mesma forma, eu tenho aqui a justiça estadual. Justiça estadual comum e justiça estadual especial, que é o nosso juizado especial. Agora, lá na Justiça Federal, o que eu discuto? Quais são os assuntos que a Justiça Federal ela pode tratar? A Justiça Federal, eu apenas protocolo processos diante da Justiça Federal quando o réu, aquele no qual eu estou entrando com uma demanda contra ele é um órgão federal. Exemplo, eu quero discutir uma revisão de aposentadoria. Quem concede a aposentadoria? Não é o INSS. O INSS é um órgão federal. Então, eu entro com o processo na Justiça Federal. Agora, se eu vou entrar no Juizado Especial Federal ou na Justiça Comum Federal, depende da complexidade. Depende do valor da causa. Depende se você precisará da antecipação de tutela ou não. Estão conseguindo entender? Se eu vou entrar, então, com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal é um órgão federal. Então, para isso, eu entro, protocolo a minha ação lá na Justiça Federal. Agora, todas as demais ações, eu discuto, então, diretamente aqui na Justiça Comum. Tá certo? Na Justiça Comum. Na Justiça Estadual Comum. Sendo juizado especial civil, juizado especial
penal, ou então a justiça comum, civil ou penal. Tudo bem? Feita essa classificação, pessoal, vocês vão começar a entender a partir de agora quando que eu devo, então, ingressar com o processo e onde que eu devo, então, ingressar com o processo. Essa classificação da jurisdição é primordial para que vocês possam entender, então, depois, quando aquele determinado assunto estiver com você. Então, se um processo trabalhista vem até nós, eu vou pensar em protocolar aquela ação na Justiça Federal, no Juizado Especial Cível? Jamais. Eu tenho o quê? Eu tenho uma justiça especializada que trabalha com todas essas modalidades de processos trabalhistas, onde eu protocolo, então, a demanda somente na Justiça do Trabalho. Agora, eu tenho um conflito também relacionado a um assunto eleitoral. Será que os políticos, eles têm problemas? Será que os políticos, eles têm processos? Muito mais que a gente, né, pessoal? E aí, por conta disso, onde que eu vou, então, discutir esses processos, esses litígios? Na Justiça Especializada Eleitoral. E da mesma forma, se eu tenho, então, um conflito de esfera militar envolvendo um militar, quando nós falamos militar, nós estamos falando de Forças Armadas, tá? Exército, Marinha e Aeronáutica. Tudo bem? Não estamos falando de policiais militares. Cuidado com isso. E aí, quando eu tenho assuntos envolvendo as Forças Armadas, eu tenho, então, a Justiça Militar para tratar dos assuntos inerentes a essas pessoas. Então, essa classificação, ela é de suma importância porque eu tenho a possibilidade de levar um direito mais efetivo àquele que procura pelo Poder Judiciário. É humanamente impossível que uma pessoa ele tenha conhecimento de todas as áreas. Ele pode até conhecer, mas profundamente não. A ponto de entregar um direito efetivo, não. Então, por isso que essa jurisdição, ela precisa ser fracionada. Precisa ser fracionada. E é essa classificação que vocês precisam, então, agora entender. Bem, agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre organização judiciária. Essa organização judiciária faz parte, então, do quê? Da divisão, da classificação do Poder Judiciário como um todo. Tá certo? Então, o Poder Judiciário, entre os outros dois poderes estatais, né, o Legislativo e o Executivo, destaca-se pela sua importância em preservar a ordem pública e a paz social. Sempre mediante a aplicação da lei. Então, é o que nós falávamos anteriormente. O juiz, ele é totalmente submisso à lei. Nós costumamos, então, até mesmo a falar quem é o chefe do juiz. Quem é o seu superior? É a lei. A lei, ele deve obediência. Ele deve aplicar rigorosamente a lei. Ele não pode simplesmente aplicar conforme o seu entendimento e deixando a lei de lado. Jamais. Nós teremos uma sentença passível de nulidade. Tudo bem? Então, vocês verão aí também, dentro do conteúdo de vocês, que nós enviamos, uma classificação de todo o Poder Judiciário. Essa organização judiciária. Começando, então, por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal.
um órgão que está tão complicado ultimamente, trazer uma confiança diante daqueles ministros, não é mesmo? Nós estamos vendo tantas decisões absurdas acontecendo por aí, que a gente até desconfia, né, da segurança, da imparcialidade desses ministros. Então, nós temos como órgão máximo do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal. A partir daí, abaixo do Supremo Tribunal Federal, quem nós encontramos? Nós encontramos o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Tá certo? Então, Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST, Tribunal Superior Eleitoral, que é o nosso TSE, e também o Superior Tribunal Militar, que é o nosso STM. Abaixo deles, vamos começar aqui pela Justiça Comum, que é o Superior Tribunal de Justiça. Abaixo do Superior Tribunal de Justiça, de um lado, lembra que nós falamos da Justiça Federal? Nós temos aqui os Tribunais Regionais Federais. E aí os Tribunais Regionais Federais, eles são classificados por região. Então, em cada região do nosso país, nós temos um Tribunal Regional Federal. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o TRF3, que é o TRF da terceira região. Normalmente, os Tribunais Regionais Federais, eles ficam nas capitais dos estados. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Tribunal Regional Federal na capital paulista. Abaixo desse Tribunal Regional Federal, nós temos os juízes federais, que daí eles estão em primeira instância, né? E também o Juizado Especial Federal, como nós já falamos. Agora, voltando lá para a segunda instância, nós temos quem? Os Tribunais de Justiça. Agora vamos para a Justiça Estadual. Nós temos os Tribunais de Justiça, tá certo? Dos estados e do Distrito Federal. E depois, abaixo dos Tribunais de Justiça, nós temos os juízes estaduais e o Juizado Especial Civil e Criminal. Tudo bem? Conseguiram entender essa classificação do Superior Tribunal de Justiça? Beleza. A partir daí, pessoal, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, no qual eu sou fã, né? Sigo muito, trabalho bastante com o direito do trabalho. E aí o Tribunal Superior do Trabalho, abaixo dele, nós temos os Tribunais Regionais do Trabalho. Nós temos hoje, em nosso país, 24 regiões. 24 regiões. Só no estado de São Paulo, nós temos 2 regiões, que é o TRT, os Tribunais Regionais do Trabalho, né? O TRT da 15ª região, que fica em Campinas, e temos também o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, que fica em São Paulo. Tá certo? Por que somente o estado de São Paulo, eles têm 2 tribunais regionais do trabalho? Por conta do alto número de demandas. Nós temos um alto número de demandas aqui no nosso estado de São Paulo. E aí, por conta disso, foi necessário, então, criar mais um Tribunal Regional do Trabalho, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que fica em Campinas. Nós temos somente 4 estados brasileiros que não possuem Tribunal Regional do Trabalho. Quais são esses 4 estados brasileiros que não possuem Tribunal Regional do Trabalho? Acre, Amapá, Roraima e Tocantins. Acre, Amapá, Roraima e Tocantins. Esses 4 estados não possuem Tribunal Regional do Trabalho. Tá certo? Aí o que nós temos dentro desses estados?
nós temos as câmaras regionais. O que são câmaras regionais? É um braço do Tribunal Regional do Trabalho de um outro estado dentro daquele estado que não possui Tribunal Regional do Trabalho. Tá bem? Beleza, pessoal. Abaixo desses tribunais regionais do trabalho, nós temos quem? Os juízes do trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós não temos juizado especial, tá? Não temos juizado especial do trabalho. Ainda. Eu acredito que nós teremos um dia, tá? Mas por enquanto não. Depois nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, nós temos os Tribunais Regionais Eleitorais. Tribunais Regionais Eleitorais. Da mesma forma, pessoal, que nós falamos anteriormente, dividido por regiões. Esses tribunais estão nas capitais dos estados. Beleza? E abaixo disso nós temos os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais que ficam aí nas comarcas. E abaixo desses juízes nós temos ainda as juntas eleitorais. Fazendo parte, então, aí desta hierarquia da justiça eleitoral. E por último, pessoal, nós temos o Superior Tribunal Militar e abaixo dele nós temos a Auditoria Militar. Auditoria Militar realizada, claro, dentro de cada unidade da federação, tá? Onde nós encontramos aí as Forças Armadas. Tudo bem? Então, essas auditorias militares, realizadas aí dentro de todas as unidades da federação aí do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também depois nós temos aí o Superior Tribunal Militar. Onde que fica instalado, então, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar? Todos esses órgãos eles ficam instalados em Brasília, igualmente ao Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender essa classificação? Então, bem tranquilo, mas espero que vocês entendam aí todo esse conceito, esta organização do Poder Judiciário, que faz parte aí do entendimento da jurisdição, né? O fracionamento desta jurisdição para que o Estado possa entregar um efetivo direito à sociedade. Tudo bem? Dentro de todo este nosso Poder Judiciário, nós encontramos também o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça que fiscaliza a atuação de todos os juízes, de todos os desembargadores, fiscaliza a atuação dos ministros e assim por diante. Ele faz parte também de todo o Poder Judiciário. E também, claro, nós encontramos aí também um Ministério Público, que ele ocupa, claro, uma posição aí sui generis na ordem pública, tá certo? Que faz parte, integrante aí de toda a aplicação da justiça, só que ele não integra todo este poder judiciário, tá bem? Apenas atua junto com ele. E por último também nós temos a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União é uma advocacia pública que auxilia também aí na aplicação da justiça, nessa atividade aí de consultoria, de assessoramento do Poder Executivo. Beleza, pessoal? Espero que vocês todos tenham entendido muito bem e que vocês possam, então, fazer aí os estudos de vocês através da nossa doutrina, atrelado aí à legislação,
E qualquer dúvida, pessoal, peço para que vocês me enviem tanto por e-mail quanto para o representante de classe, para que ele possa então replicar para mim por WhatsApp. Tem muitos alunos que muitas vezes acabam tendo vergonha de entrar em contato direto com o professor ou qualquer coisa do tipo. Pessoal, pelo amor de Deus, quebrem isso. A partir de agora, a gente precisa ter essa proatividade de buscar aquilo que a gente não está entendendo, de bater as portas realmente do professor. Professor, me explica melhor sobre isso, ou então me dá um material aí complementar para poder estudar, me indica um livro, enfim. Tá certo? A gente está aqui justamente para isso, né? O maior orgulho do professor é ver o aluno se dando bem na vida profissional, na vida pessoal, ver aí vocês entendendo todo este conceito e aplicando na vida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição de vocês, e também que vocês façam um exercício. A partir do momento que vocês fizerem um exercício, vocês estarão então aplicando todo esse conhecimento adquirido nesses vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado por tudo e até a próxima aí. Tchau, tchau.